prazer estar com vocês aqui essa manhã. Deus seja em tudo glorificado. Abra sua Bíblia, Isaías 9. Enquanto você localiza o texto de Isaías 9, minha gratidão por estar aqui. Deus tem sido bondoso e gracioso para comigo. Obrigado, pastor Edilon, pelo carinho. Deus abençoe o senhor, pastora Estela, sua casa, os pastores queridos. Deus os abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Gente, antes de eu ler com você um texto, no final você vai encontrar na saída alguns materiais que certamente vão te abençoar. Você vai encontrar lá algumas Bíblias, como essa aqui que eu estou usando, para pregar, minha. Muito bom, são Bíblias versão King James, essa aqui é ampliada, um pouquinho maior para facilitar a leitura, mas é leve, fácil de você carregar. E essas daqui com letra extra gigante, tem rosa, marrom e preto, tá ok? São Bíblias que vão abençoar você muitíssimo. E um exemplar desse meu livro, Manifestar da Fé. Quantos estão esperando um milagre em Deus? Às vezes você pensa que está esperando em Deus, quando na verdade Deus é que está esperando em você. Às vezes uma atitude de fé tua pode mudar a sua vida. Esse livro te ajuda a destravar isso, vai abençoar muitíssimo a sua vida, tá ok? O livro custa 30, a Bíblia igual a minha custa 100, e a maior com letra extra gigante custa 130. Você pode passar lá, crédito, débito, Pix, muito obrigado. PicPay, criptomoeda, tudo está passando lá, tá ok? Isaías 9, você encontrou aí? Isaías 9. Tem um texto aqui poderosíssimo que diz assim. Eu vou ler na versão que está sendo espelhado para ficar uníssono com você. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Verso 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Verso 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado, pastor Dilon, pelo carinho de sempre. Deus abençoe muitíssimo. Queridos, esse texto, assim como todo texto bíblico, se dirige a todas as pessoas, de todos os lugares, em todas as épocas. Entretanto, para extrairmos melhor o significado do texto, faz-se necessário fazer 3 perguntinhas básicas. Quem disse? Para quem disse? Por que é que disse? Bom, quem está falando aqui, obviamente, é Deus. Deus está falando através do profeta Isaías, dirigindo uma mensagem ao seu povo. Agora, para quem em específico que Deus está dirigindo essa mensagem? Para nós é muito importante para entendermos esse texto. O verso de número 1 nos dá as pistas, diz assim: terra de Zebulon e Naphtali, está citando 2 das 12 tribos de Israel. Caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Galileia dos gentios. Repita após mim, por gentileza. Diga: Galileia dos gentios. Israel, a nação de Israel, de uma forma simples, estava dividida em 3 grandes regiões. Ao sul, Judeia ao meio, Samaria ao extremo norte, uma região conhecida como Galileia. É para essa região da Galileia que o profeta está
sendo orientado por Deus para transmitir essa palavra para o povo da Galileia. Essa região chamada de Galileia, nós hoje cantamos, pregamos, ensinamos, falamos tanta coisa sobre a Galileia, mas num dado período da história, essa região foi uma região que sofreu muito. Essa região foi uma região que passou por muitas dificuldades, muitos problemas, muitas adversidades. Foi a região da Galileia. Em pelo menos alguns aspectos a Galileia sofreu. Em primeiro lugar, a Galileia sofreu por causa das guerras. Depois do período áureo de Davi e Salomão, após a divisão do reino, os maiores inimigos de Israel já não se concentravam mais ao sul, já não eram mais os filisteus, moabitas, amonitas, edomitas, não. Agora os maiores inimigos de Israel estão no norte, agora são os sírios, depois os assírios e por fim os babilônios. Como a Galileia estava na fronteira norte, quando eles atacavam Israel, obrigatoriamente eles passavam pela Galileia, e ao passar pela Galileia, essas nações inimigas deixavam rastro de morte, destruição, orfandade, viuvez, violência, de tudo que é tipo. A Galileia sofria muito por causa das guerras. O fato que elucida isso de uma forma muito clara, segundo o livro dos Reis, capítulo 8, verso 11 a 13, quando Eliseu vai ungir a Jeú, ou melhor, ele vai ungir a Azael, rei da Síria, ele olha para Azael e ele olha a ponto de deixar Azael constrangido, e Eliseu olha para ele e diz assim: eu sei a maldade que você vai fazer com o meu povo, eu sei que você vai fender as mulheres grávidas pelo meio, eu sei que você vai matar os jovens, você não vai ter pena de ninguém. Essa região sofria por causa das guerras. Um outro fato que exemplifica isso, Deus mandou Jonas pregar, e Deus mandou Jonas pregar onde? Em Nínive. Jonas prontamente foi pregar em Nínive? Não. Ele pega um navio e foge na direção oposta. Ele tenta ir para Tarso. No meio do caminho, Deus intervém com essa história. E ele, contrariado, prega. Agora, olha que coisa. Jonas prega contrariado. Ele prega, a cidade inteira se converte. Irmão, imagine você pregar, 10 pessoas se converterem. Tá bom, né? Você pregar, 100 pessoas se converterem, excelente, 1000 pessoas, maravilhoso, 10.000, extraordinário. Mas a pregação de Jonas é tão impactante que cerca de 100.000 pessoas se convertem. A cidade inteira se converteu. Era para ele estar soltando fogos, né? Mas ele faz o oposto. Ele deita e logo em seguida pede a morte. Ele está chateado, está triste. Aí Deus vai falar com ele: Jonas, por que é que você está triste? É razoável essa tua tristeza? Ele diz: é razoável até a morte. E ele vai dar uma explicação para Deus. Ele diz assim: não foi isso que eu disse na minha terra? Eu não queria vir pregar porque eu sabia que eu pregaria, eles se arrependeriam e o Senhor não iria destruí-los. Opa, mas peraí, nós não pregamos para as pessoas se arrependerem? E por que Jonas está chateado porque eles estão se arrependendo? Porque ele já explicou, uma vez que eles se arrependem, Deus não vai destruí-los. Jonas era de Gat-Efé na Galileia, e ele sabia a maldade que os ninivitas faziam, porque Nínive, mais à frente, se torna a capital do Império Assírio. Os ninivitas eram cruéis. A história, tanto bíblica como secular, mostra que os ninivitas tinham hábitos, por exemplo, de empalar a pessoa viva. Sabe o que é empalar? Introduzia algo contundente por baixo, saía pela boca e deixava a pessoa pendurada. Decapitava, esfolava, arrancava a pele viva. Jonas sabia da maldade daquele povo. Então o que ele está dizendo para Deus é: eu queria que esses miseráveis fossem todos para o inferno. Eu queria que todos eles fossem exterminados. Eu acho que é um pouquinho de Jonas de vez em quando em cada um de nós, sim ou não? Você com esse rostinho de inocente, há um pouquinho de Jonas em você também. De vez em quando nós queremos que isso aconteça com a meia dúzia por aí. Segundo lugar, como a Galileia sofreu? A Galileia sofreu no aspecto social. Num período da história, ser da Galileia não era boa coisa. Ser da Galileia era ser considerado gentinha, povinho, Zé à esquerda, Zé ninguém, Zé minhoca. Ser da Galileia era ser desprezado. Era ser desprezado. Por exemplo, Salomão, quando construiu o templo, ele recebeu a ajuda de Irão, rei de Tiro. Ele recebeu como pagamento ele deu como pagamento a Irão 20 cidades da Galileia. 1 Reis, capítulo 15,
ou melhor, capítulo 9, verso 11 em diante, diz que quando Irão foi ver as cidades, ele olha para as cidades e ele não gosta. Ele diz assim: que isso que você me deste, amigo? E chamou terra de Cabu, terra sem valor, terra, isso aqui não presta para nada, isso aqui não serve para nada. Eu não gostei dessas terras. Era na Galiléia. Um outro exemplo que mostra como a HC da galera era ser desprezado, em João 7, verso 52, há uma discussão, em João 7, verso 52, se puder colocar esse texto na tela, agradeço por gentileza. Há uma discussão dos líderes religiosos se Jesus é o Cristo ou não. E aí Nicodemos entra para defender Jesus. E quando ele entra para defender Jesus, os líderes religiosos dizem para ele o seguinte, João 7, verso 52, examine e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. E observe como é que eles começam. És tu também da Galiléia. É uma expressão de desprezo. És tu também da Galiléia. Tu também é Galileu. Veja, da Galiléia nenhum profeta surgiu. O que eles estão dizendo? De lá não vem ninguém extraordinário. De lá não vem ninguém fora da curva. De lá não vem ninguém excepcional. De lá não vem ninguém que faça a diferença. Da Galiléia não se levanta profeta. Eu, por bondade divina, eu sempre morei bem. Condomínio fechado, segurança armada. Lá no Rio de Janeiro. E o meu condomínio, muito famoso, o helicóptero sobrevoava ele constantemente para fazer a segurança. E lá no Complexo da Penha, na Vila Cruzeiro, onde eu cresci. Vocês estão com inveja, né? Ok, pode continuar. Eu morava numa área que chamava-se Ferro Velho. Olha, é para acabar de arrebentar com o camarada. Eu lembro que às vezes tinha excursão da escola, o passeio, quando a gente descia ali no Ferro Velho, e descia eu, a minha galera ali, vi um coro lá de trás que cantava assim, au, 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 vai descer quem mora mal. Era a mesma coisa, vai ficar onde? Na Galiléia? Ih, Zé à esquerda, Zé povinho. Ser da Galiléia era ser desprezado. E isso era no extremo porque os próprios galileus desprezavam um ou outro, dependendo da região. Por exemplo, quando Filipe tem um encontro com Jesus, ele vai compartilhar isso com Natanael. Ele diz assim, achamos aquele de quem os profetas falaram, Moisés escreveu. Quem? Aí ele vai dizer, a primeira pergunta que Natanael vai fazer a Filipe é, de onde ele é? Aí Jesus diz, aí Filipe diz, de Nazaré. Natanael responde, de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa? De lá não vem nada bom. O Galileu, quando ele falava, embora ele falasse a mesma língua do israelita de toda a nação, mas ele tinha um sotaque carregado. Então, quando ele falava, você sabia que ele era galileu. É por isso que quando Pedro tentou negar que conhecia Jesus, chegaram para ele e disseram, eu te vi lá no jardim. Não era eu não. Você é um dos deles. Não conheço não. Na terceira vez alguém chega para Pedro e diz assim, tu é um dos deles, porque a tua fala te denuncia. Você tem o mesmo sotaque que ele. Você é de lá, você também é galileu. Um outro aspecto que a Galiléia sofreu, que a Galiléia sofreu no aspecto espiritual. O texto diz, o povo que andava em trevas e os que assentavam na região da sombra da morte. Quando o texto diz o povo que andava em trevas e os que assentavam na região da sombra da morte, o texto está descortinando, revelando e anunciando o panorama espiritual da Galiléia. A Galiléia era um lugar assolado por demônios. A Galiléia era um lugar pesado. Não sei você, mas de vez em quando você já entrou num lugar que ao entrar você sente um ambiente pesado. Você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Você fala, opa, sem pele está por aqui. Você sente um ambiente pesado. A Galiléia era assim, era pesado. Quer ver um fato curioso? Quando você vai para o Novo Testamento, faça isso, eu já fiz isso. Pega os casos em que Jesus expulsou demônio. Só isso. Separa, vai separando. Você vai perceber que a maioria deles se deu na Galiléia. Foi na Galiléia que Jesus expulsou o demônio do jovem lunático. Foi na Galiléia que ele curou a mulher que há 18 anos andava encurvada. A Galiléia era tão esquisito que até o vento de lá Jesus repreendeu. Lugar estranho, lugar pesado. Quem aqui está orando precisando de uma casa nova? Levanta a mão. Assim, abra-se a mão assim.
Eu vou orar para Jesus te dar uma casa na Rua das Trevas, no bairro da sombra da morte. Ninguém quer, né? Está repreendido. Mas era a situação da Galileia. Em quarto lugar, o texto diz que ele envelheceu, ele que é em Deus. O próprio Deus, por causa do pecado do povo, desprezou a região. O próprio Deus, por causa da rebeldia, idolatria, apostasia do povo, rejeitou a região, o povo, aquela localidade. Mas por que eu li esse texto? Porque o profeta começa assim: mas, a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele está dizendo o seguinte: até aqui a história da Galileia tem sido assim. Até aqui a história da Galileia tem sido marcada por esses traços, por esse registro de violência, abandono, rejeição, opressão. Mas ele está dizendo: mas Deus fará algo que vai mudar a história desse lugar. Deus fará algo que vai mudar a história desse povo. Deus fará algo que vai mudar completamente a Galileia. O que é profeta que Deus vai fazer? Deus vai enviar uma pessoa. E quando essa pessoa chegar, nunca mais a história da Galileia será a mesma. Quem é que Deus vai mandar? Deus vai mandar um rei? Não, ele é mais do que rei. Quem é que Deus vai mandar? Um profeta? Não, ele é mais do que profeta. Quem é que Deus vai mandar? Um menino. Um menino? Como é que um menino pode mudar uma história como essa? É porque esse menino é um menino qualquer. Esse menino é o Emanuel, Deus conosco. Qual o nome desse menino? O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele está falando da chegada do Cristo, da chegada de Jesus. Ele está dizendo: quando Jesus vier, quando o Messias chegar, ele vai morar na Galileia. E ao morar nesse lugar, ele vai transformar a história do lugar. Porque onde Jesus chega, tudo muda. Onde Jesus chega, tudo é novo. Onde Jesus chega, tudo é transformado. Onde Jesus entra, nada mais é como antes. A presença de Jesus muda tudo na vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eu quero extrair daqui algumas lições proféticas para mim e para a sua vida. A primeira lição é: o sofrimento e a angústia têm um tempo para acabar. O texto começa assim: a terra que foi passada, angustiada, não será futuro entenebrecida. Foi. Sofrimento e angústia têm um tempo para acabar. Escute algo: pode ventar forte, mas não venta o tempo inteiro. A terra pode tremer, mas não treme sempre. Vulcão entra em erupção, mas também adormece. Nenhum caos, nenhuma crise, nenhuma adversidade é duradoura, é para sempre. Não, passa, é momentâneo. Por mais difícil que seja, vai passar. Por mais terrível que esteja, vai passar. A luta vai passar, a crise vai passar, a adversidade vai passar, o tempo ruim vai passar e vai chegar um tempo bom para você. Deixa eu dizer algo para você: a fonte do teu problema não é inesgotável, porque a fonte do teu problema não é Deus. Agora, a fonte da tua força é inesgotável, porque a tua fonte da tua força é o Deus que te sustenta, é o Deus que te capacita. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, verso 17 em diante: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. A Bíblia diz no Salmo 30, verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Cantares 2, verso 12, as escrituras dizem: o tempo de cantar chegou. Está chegando o tempo de você cantar, está chegando o tempo de você celebrar, está chegando o tempo de você enaltecer o que Deus fará acontecer na sua vida. O sofrimento e a angústia têm um tempo para acabar. Segunda verdade, ela é poderosa: seus últimos dias serão melhores do que os primeiros. Escute, ele diz assim, ó:
No passado, verso 1 ainda, no passado, ele envelheceu, ele desprezou a terra de Zebulon e Naftali. Agora olha como é que ele conclui. Mas nos últimos dias, enobreceu. Passado, desprezo. Último dia, nobreza, glória. O que é isso? Isso aqui revela para mim um pouquinho do modo operacional de Deus. Por quê? O padrão de Deus nunca é decrescente. O padrão de Deus nunca é um padrão que regride. O padrão de Deus sempre é um padrão crescente, ascendente e contínuo. A Bíblia diz que nós andamos de fé em fé, de glória em glória. Provérbio 4, verso 18 diz: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus ainda não acabou com o que Ele está fazendo na sua vida. Não terminou o que Deus está realizando através de você. Deus ainda não concluiu e nem você ainda está vivendo o nível máximo do que Deus tem para fazer na sua vida. Efésios 3, verso 20, a Bíblia diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Tem muita coisa para Deus fazer, tem muita coisa para Deus realizar. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem para você o que é bom. Quando acaba o que é bom, Ele tem o que é melhor. Quando acaba o que é melhor, Ele tem o que é ótimo. Quando acaba o que é ótimo, Ele tem o que é excelente. Quando acaba o que é excelente, Ele tem o que é extraordinário. Quando acaba o extraordinário, Ele tem o que é excepcional. Quando acaba o que é excepcional, Ele tem o que é milagroso. Quando acaba o que é milagroso, Ele tem o que é maravilhoso. Quando acaba o que é maravilhoso, Ele tem o que é inédito. Quando acaba o que é inédito, Ele tem o que é inaudito. Quando acaba o que é inaudito, Ele tem o que é inenarrável. Quando acaba o que é inenarrável, Ele tem o que é inefável. Mas Ele não para, porque as Escrituras diz: aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Tem coisa nova chegando para você, tem bênção extraordinária de Deus chegando na sua vida. Coisas melhores. Terceira verdade que esse texto traz para mim é: passe o tempo que tiver que passar, o que Deus disse vai acontecer. Você pode repetir isso após mim? Diga: passe o tempo que tiver que passar, aconteça o que acontecer, o que Deus disse se tornará realidade. Quando Deus libera essa palavra aqui, através do profeta Isaías, o maior inimigo de Israel, a maior ameaça, chamava-se Assíria, Império Assírio. E Deus está dizendo que vai mudar a sorte do povo. Teve a Síria, agora eu estou falando da Assíria. E Deus está dizendo: eu vou mudar a sorte de vocês. Sai o Império Assírio, vem o Império Babilônico que domina essa região. Nada mudou. A Babilônia de Nabucodonosor conquista isso aqui, nada muda. Cai o Império Babilônico, o Império Medo-Persa domina toda a região. Nada alterou. Sai o Império Medo-Persa, entra o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande. Nada acontece, não se cumpriu. Sai o Império Greco-Macedônio de Alexandre o Grande, essa região é dominada pelos romanos. Eles anexam isso aqui ao seu império, ao seu domínio. Nada aconteceu. Quase 7 séculos se passaram. Quase 700 anos se passaram. Deus disse, nada aconteceu. Mas eu quero ler um texto da Bíblia com você. Se puder colocar para mim, por gentileza,
Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Mateus 4, verso 12. Eu quero que você leia comigo esse texto. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso... Não, peraí. Quem comeu ontem? Levanta a mão. Jantou ontem? Tomou café hoje? Falar para Jesus cortar a tua comida. Você está comendo muito, está ficando cansado. Vamos lá de novo. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso... Verso 13, continuemos. Sete séculos depois, Jesus precisa tomar uma decisão. Ele está em Nazaré, precisa ir para a região de Cafarnaum. Se alguém fosse perguntar a Jesus: olha, mestre, por que o senhor está saindo daqui e está indo para aquela região de lá? Ele responderia mais ou menos assim: foi porque há 700 anos atrás, mais ou menos, meu pai liberou uma palavra de que quando eu viesse, eu mudaria a história dessa região. E toda palavra que sai da boca de Deus, passe o tempo que tiver que passar, ela precisa se materializar e acontecer. Eu tenho uma palavra para você aqui, meu irmão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria; falaria, não confirmaria. Deus disse, vai acontecer. Deus disse, vai se tornar realidade. Deus disse, vai se materializar. Não importa o tempo que passou, quem disse é fiel. A única preocupação que você precisa ter, que eu preciso ter, é se certificar se foi Deus que falou. Porque sendo Deus quem falou, meu irmão, Deus vai fazer acontecer o que saiu da boca dele. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Deus disse vai se tornar realidade na sua vida, realidade na sua casa, realidade na sua família, realidade no seu ministério. Vai acontecer. Escute isso aqui, escute isso aqui. Você sabe quanto tempo o Brasil tem de história? Cerca de 500 anos. Aqui passou 700, aproximadamente. E Deus não se esqueceu. Olha que coisa. Se Deus não se esqueceu de quase 7 séculos, tu acha que Ele vai se esquecer do que Ele falou para você há 7 anos? Se Deus não se esqueceu do que Ele falou com anos, vai se esquecer do que Ele falou para você há 7 meses? Descanse teu coração. Quem disse é fiel para fazer. Olha para quem está do seu lado com muito carinho e diga assim, ó: quando Deus me abençoar, eu não vou te dizer, mas haverá sinais. Haverá sinais. Deixa eu terminar. Eu vou terminar com 3 perguntinhas. Muito simples. A primeira pergunta é: onde Jesus nasceu? Belém da Judéia. É da música lá do Natal, bate o sino pequenino, sino de Belém. Jesus nasceu em Belém. Mas você já viu alguém chamar, o nome é Belém da Judéia ou Belém Efrata? Você já viu alguém chamar Jesus de Belemita?
efrateu, judeu, mas você escuta chamá-lo de Nazareno, Galileu. Ué, por que ele é chamado de Galileu, Nazareno, se ele não nasceu lá? Ele nasceu em Belém. Você lembra que a Galiléia era rejeitada, abandonada, esquecida? E Deus disse que ia mudar a história daquele lugar? Pois bem, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas fracas e desprezíveis para que nenhuma criatura se glorie diante dele. Agora, Jesus escolheu a Galiléia para carregar seu nome. Toda vez que falam da Galiléia, é obrigado a lembrar de Jesus. E toda vez que fala de Jesus, é obrigado a lembrar da Galiléia. O que ele vai fazer na sua vida será tão forte que todas as vezes que alguém olhar para ele, vão lembrar de você. E quando olhar para você, vão lembrar do que ele fez na sua vida. Alguém recebe isso aqui nessa manhã? Alguém pega isso aqui essa manhã? Aleluia! Aleluia! Escute, houve uma discussão, eu disse para você, houve uma discussão. Se Jesus era o Messias ou não. E aí, coloca para mim, por favor, de novo, João 7, verso 52. Nicodemos entra para defender Jesus e ele diz: examine e verás que da Galiléia não se levanta profeta. Eles estão dizendo, ele não pode ser o Cristo. Não, da Galiléia, de lá só vem zero à esquerda, de lá só vem Zé ninguém. Não! Jesus ouviu isso, não deve ter gostado nada. Então Jesus teve que fazer uma convocação. Ele estava montando o seu ministério apostólico, sua seleção. Ele foi convocar. Quando ele foi fazer a convocação, de onde ele convocou? Pedro, da Galiléia. André, da Galiléia. João, da Galiléia. Tiago, da Galiléia. Mateus, da Galiléia. Tomé, da Galiléia. Filipe, da Galiléia. Bartolomeu, da Galiléia. Tadeu, da Galiléia. Tiago, filho de Alfeu, da Galiléia. Simão Zelote, da Galiléia. De onde não saía ninguém, saiu o time que mudou a história do mundo. Saiu o time que mudou o planeta Terra. De onde não saía ninguém, saiu o grupo que mudou a história da humanidade, porque ele vai ser conhecido através de você, ele vai ser conhecido através da sua casa. A tua geração vai carregar o nome dele. Oh, aleluia! Escute algo. Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, quantas pessoas tinham no cenáculo? 120. E se eu disser para você que todas as 120 que estavam no cenáculo eram galileus? Porque quando o Espírito Santo desce, Atos 2, versos 6 e 7, os homens olham e dizem assim, peraí, não são, obrigado. Correndo aquela voz, juntou-se a multidão, estava confuso porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? O maior avivamento da história começou com 120 galileus cheios da presença do Espírito Santo. O maior avivamento começou com os galileus. E sabe uma coisa interessante? No final, onde nós vamos passar a eternidade? Na nova? Quando você for entrar na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que tem 12 portas. E nas 12 portas, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 apóstolos eram? Então, quando você chegar na Nova Jerusalém, você vai ter que passar pelo nome de 12 galileus. Porque nada mais é como antes, depois que Jesus muda a realidade do lugar, nada mais será como antes. Para terminar, quantos milagres Jesus fez? Incontáveis.
A Bíblia diz: se fossem escritos os livros não caberiam no mundo, mas os 4 evangelhos registram cerca de 35 milagres que Jesus fez. Quando você pega esses 35 milagres que Jesus fez, a pergunta que eu te faço é: onde ele fez a maior parte deles? Vou refrescar sua memória. O primeiro milagre, transformar água em vinho, onde foi? O último milagre, fazer os discípulos pegarem 153 grandes peixes, onde foi? Na Galiléia. Onde foi que 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão? Na Galiléia. Onde foi de novo que ele multiplica pães e peixe e todo mundo come? Na Galiléia. Onde ele andou sobre as águas e não afundou? Na Galiléia. Onde ele disse: calma, mar, aquieta-te vento, eles obedeceram o comando da sua voz? Na Galiléia. Onde foi que os discípulos, Pedro não tinha dinheiro para pagar o imposto, e Jesus diz: pega teu anzol, joga no mar, pega o primeiro peixe, faz o saque direto na boca do peixe, paga o meu, paga o teu, estamos devendo nada. Onde foi? Na Galiléia. Onde foi que ele curou a sogra de Pedro que estava febril? Na Galiléia. Onde ele curou o paralítico que desceram pelo telhado? Na Galiléia. Onde ele curou a mulher do fluxo de sangue? Na Galiléia. Onde ressuscitou a filha de Jairo? Na Galiléia. Onde ele libertou o jovem lunático? Na Galiléia. Onde ele curou o homem da mão mirrada? Na Galiléia. Onde ele curou o servo do centurião, só com o poder da sua palavra, e disse: vai, seja feito conforme você crê? Na Galiléia. No lugar que não acontecia nada, no lugar abandonado, no lugar rejeitado, no lugar maltratado, no lugar abandonado, foi onde ele escolheu para fazer a maior parte dos seus prodígios e sinais. Eu tenho uma palavra para você: você era esquecido, você era abandonado, agora você é uma terra de milagres, você é uma terra de milagres, você é uma terra de milagres, porque Jesus chegou na sua vida. Alguém pode exaltar o nome de Jesus aqui nessa manhã? Aleluia! Fica de pé comigo, por gentileza. Onde Jesus